Olá, nós estamos dando início a mais uma aula do nosso curso Ser Humano e Seu Destino. Esse curso é baseado no material que foi desenvolvido pelo Dr. Ronald E. Watterson. E nós estamos aprendendo sobre o ser humano e o destino que Deus estabeleceu para ele. Na nossa primeira lição, nós falamos sobre o que é o homem, a origem do ser humano, como foi que o ser humano foi criado. Falamos um pouco sobre Adão e Eva, sobre os dois aspectos importantes do ser humano. Ele foi feito do pó da terra e foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem responsabilidade, ele tem uma existência eterna e ele foi criado à semelhança da Trindade. Da mesma maneira que existem três pessoas na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o homem também é formado por três partes: espírito, alma e corpo. Falamos um pouco sobre o corpo na lição número 2, explicando que corpo não é alma, corpo não é espírito, alma não é espírito, o corpo é a parte material do nosso ser e as consequências do pecado no corpo humano, né? Então nós vimos aqui que a Bíblia fala sobre o corpo do pecado, o corpo da carne, o corpo abatido, o corpo mortal. Vimos também que Jesus é o salvador do corpo, né? Pela sua morte no Calvário, o Senhor nos comprou. Então o corpo é do Senhor, o corpo é membro de Cristo, o corpo é templo do Espírito Santo. Falamos sobre o futuro do corpo, né? O corpo, para falar sobre o futuro do corpo, nós consideramos três palavras que o Novo Testamento emprega a esse respeito: a redenção, em Romanos 8, 23, a ressurreição, 1 Coríntios 15, 22, corrupção e incorrupção, relacionado com a ressurreição, também relacionado com a ressurreição a questão da ignomínia e da glória, da fraqueza e vigor, animal e espiritual. Em terceiro lugar, ainda sobre o futuro do corpo, falamos sobre recompensa, em 2 Coríntios 5, 10. E falamos sobre o corpo do perdido, como que vai ser a situação do corpo do perdido. Na lição número 4, entramos sobre a questão da alma, falando sobre, explicando que a alma, a palavra alma é usada com alguns sentidos diferentes na Bíblia. Ela pode ser usada no sentido de ser, um ser, né? Com o sentido de vida, né? A vida, e também a alma como parte imaterial do ser. Falamos sobre as funções da alma. Na lição número 5 falamos sobre a origem da alma, né? Já falamos sobre a origem da alma. E hoje, ainda na lição número 5, vamos falar sobre a alma do cristão. Devido ao pecado, a alma exerce uma influência maléfica no ser humano, mas a salvação que Deus dá modifica tudo isso. Quando Deus salva um pecador, ele salva o ser inteiro, certo? Isso é chamado de o aspecto holístico, né, da salvação. É uma salvação por inteiro, não é uma parte só. Então tem pessoas que acham que o espírito está salvo, mas a alma não. Não é isso. Está tudo salvo, né? Já notamos como o Senhor Jesus Cristo é o salvador do corpo e como ele comprou o corpo por um bom preço. Mas é bom saber que essa salvação alcança a alma também. Pedro menciona a salvação da alma em 1 Pedro capítulo 1, verso 9. Em Hebreus, nós temos aqueles que creem para a salvação da alma. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Tiago nos diz que a palavra de Deus pode salvar as nossas almas. Tiago 1, 21. O fato de Cristo ter salvado o corpo não o livra das consequências presentes do pecado. O corpo ainda está sujeito à doença. Ele sente a fraqueza e ele morre. Então, existe um evangelho triunfalista que diz que depois que nós somos salvos, nós não ficamos mais enfermos. Isso contraria não somente a palavra, mas o bom senso também.
porque nós conhecemos, e você deve ter conhecido algum cristão sincero, piedoso, que teve uma morte por uma enfermidade. Eu me lembro de uma senhora que eu conheci há muitos anos atrás, e tinha e tenho por ela um amor muito grande, porque ela é minha irmã, ela está com Jesus, eu vou reencontrá-la um dia. Era a tia Esther. A tia Esther, lá da minha cidade natal, uma mulher piedosa. Ela foi para mim um verdadeiro exemplo de vida cristã, né? Uma mulher abençoada. Ela era muito boazinha, muito quietinha, nunca falava mal de ninguém. Aliás, ela falava muito pouco, a tia Esther. Mas era uma pessoa assim bondosa. Muitas e muitas vezes eu tive a oportunidade de tomar um cafezinho com ela ali, aquele café da tarde mineiro. Ela fazia um bolo de fubá muito gostoso, né? Até hoje eu sou muito amigo ela só tem uma filha, que é a Lete, é muito amiga minha, né? Além de minha irmã querida. E sempre quando eu vou na minha cidade natal, tenho oportunidade de visitar a Arlete, sua família. Eu faço isso, né? Com muito carinho. E a tia Esther marcou muito a minha vida. Mas ela contraiu um câncer. E partiu para a eternidade, vítima desse câncer. Então, se eu fosse acreditar nessa teologia, né, triunfalista, eu não ia conseguir entender como que uma mulher abençoada como a tia Esther sofreu uma doença tão grave, né? E com certeza ela sofreu por causa dessa doença. Então, o nosso corpo não está isento disso, né? Muitas pessoas lutam com doenças crônicas, que são pessoas, falando de pessoas cristãs, pessoas como eu e você, que somos salvos em Cristo. Da mesma forma, a alma salva ainda sofre os efeitos do pecado. E ela pode prender o cristão às coisas materiais e sensuais, desviando o cristão do seu verdadeiro caminho. Então isso também é uma outra realidade que nós vemos, né? Eu conheço também, como pastor, já atendi inúmeras pessoas, até líderes de igreja, que lutam ainda com alguns pecados na área sexual, na área comportamental, né? Pessoas que têm problemas de falar muito, fazer uma fofoca, serem maledicentes, às vezes murmuradores. São questões que têm a ver com a alma. O apóstolo Pedro falou da alma várias vezes na sua primeira carta. E um estudo dessas referências nos ensina muito sobre a alma de um cristão. Já notamos que ele falou da salvação da alma, no capítulo 1, versículo 9. Aqueles cristãos estavam sofrendo uma forte perseguição e teriam de sofrer mais ainda. Talvez alguns perdessem os bens e até a própria vida. Mas quão bom é saber que a alma foi salva. Em seguida, Pedro exortou os cristãos a purificarem a sua alma, no capítulo 1, versículo 22. Eles poderiam purificá-la obedecendo a palavra do Senhor. Então aqui nós temos um entendimento muito importante de que a obediência à palavra contribui para a purificação da alma. Em vez de obedecer os impulsos materialistas da alma, eles deveriam obedecer à verdade. A palavra acima citada reforça isso, que a palavra de Deus pode salvar as nossas almas do erro, Tiago 1:21. Na medida em que o cristão obedece à verdade, naquela mesma medida, ele será salvo das influências do pecado, e esta alma purificada poderá agir novamente em harmonia com os propósitos do pecado. Na medida em que o cristão obedece à verdade, eu vou refazer meu pensamento aqui, então na medida em que o cristão obedece à verdade, que é a palavra de Deus, naquela mesma medida ele será salvo das influências do pecado. E esta alma purificada poderá agir novamente em harmonia com os propósitos de Deus. Assim, a alma vai dar ao homem sede de Deus, e o homem será levado a adorar o seu Criador. Então vamos pensar aqui de uma maneira um pouco mais lenta, né? A alma, ela toma a decisão de obedecer à verdade, porque a decisão
essa capacidade decisória é da alma. E na medida em que ela vai obedecendo a verdade, esse homem, ele vai sendo salvo das influências do pecado. Então ele vai sendo salvo, é um processo, você está me entendendo? Não é uma coisa que acontece de imediato, mas é um processo que vai acontecendo na vida de um homem, de uma mulher, que fez uso da sua capacidade decisória, que é uma atribuição da alma, para obedecer à verdade da palavra de Deus. Então, dentro desse processo, a alma vai sendo purificada. E na medida que a alma é purificada, ela vai podendo agir novamente em harmonia com os propósitos de Deus. E dessa forma, aquele homem que tomou uma decisão de obedecer à verdade, ele vai sentindo cada vez mais sede de Deus, vai se tornando um adorador do seu Criador. E é interessante que nós não estamos falando nada aqui que procede do Espírito, mas são ações da alma. No segundo capítulo da sua carta, Pedro nos avisa que as concupiscências carnais combatem contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Essas concupiscências, isto é, desejos fortes, são carnais, e o cristão precisa abster-se desses tais desejos. Como que ele vai fazer isso? Primeiramente, negando-se a si mesmo. Essa é a primeira atitude que uma pessoa precisa fazer para ela poder abster-se dos desejos carnais. É negar-se a si mesmo. Isso porque a alma caída, ou a alma que ainda não está em linha com a palavra de Deus, ela tem a tendência de criar esse sentimento de autopreservação, esse sentimento assim de pena de si mesmo, né? Mas eu estou com esse desejo, eu sou fraco. Essa expressão assim, eu sou fraco para lutar contra o pecado, é uma influência da alma. A alma gera esse tipo de sentimento. Eu sou muito fraco, eu não consigo, né? Eu não quero ver aquele filme pornográfico, mas eu sou tão fraco, Deus vai entender a minha fraqueza. Sabe, essa fraqueza é coisa da alma. De uma alma que não tomou a decisão ainda de ser obediente à palavra de Deus, que ainda está inclinada para as coisas deste mundo. Então é preciso tomar uma decisão de negar-se a si mesmo, para que a alma não opere sob o controle da natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de carne. Essa decisão é muito importante. Então, nós começamos um processo de vencer a carne quando tomamos uma decisão. E você precisa entender que a decisão é uma atribuição da sua alma. Devido a este fato, o cristão enfrenta uma luta sem tréguas. E eu não quero iludir você, querido. O cristianismo é um campo de batalha. Nós enfrentamos uma luta sem tréguas. As forças inimigas são fortes e persistentes. Mas o cristão não está sozinho. Você não luta sozinho. Ele tem o pastor, o bispo, ele tem o discipulador, tem os irmãos mais maduros. Nós estamos rodeados de pessoas que Deus colocou em nossas vidas para serem suportes, para que nós possamos enfrentar a luta. O problema é que tem pessoas que teimam em querer lutar a luta sozinho. Você que faz parte de um grupo de estudo bíblico conosco, nós temos vários grupos espalhados em Londrina. Você deve ter notado isso. Como que é importante para você participar dessa comunhão pequena do grupo. Eu sei que muitas igrejas têm células. E a célula é muito importante, querido. A célula é uma plataforma de suporte para você poder enfrentar as lutas que estão se degradando na sua alma. Você precisa entender que você não está sozinho. Você precisa ter um discipulador,
uma pessoa em quem você confia, que você pode abrir teu coração para ele e conversar com ele sobre essas questões. Então, nesse sentido, a alma, ela é realmente muito determinante no desenvolvimento da nossa espiritualidade, da nossa santidade. Agora, no nível humano, nós temos todo esse suporte, mas nós temos um suporte ainda maior, que é o pastor da nossa alma, o Senhor Jesus. Ele nos guardará dos ataques do inimigo e nos dará o alimento necessário da sua palavra. Como bispo da alma, Jesus a orientará e a amparará. Até mesmo nas horas difíceis de perseguição, o cristão ainda pode encomendar a sua alma a Deus, como fiel Criador. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Sabendo que os homens podem matar o corpo, mas não pode tocar na sua alma, de acordo com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 28. Então, a nossa alma está guardada pelo pastor das almas, o Senhor Jesus. Bom, no nosso próximo vídeo vamos falar sobre o futuro da alma, ok? Vamos parar por aqui hoje, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente você por estar conosco. Deus o abençoe, que você tenha gostado desse vídeo, desta aula, e que você realmente tenha aprendido como é que você pode manter a sua alma alinhada com a vontade e o propósito de Deus e trabalhar para que isso realmente aconteça. Que Deus o abençoe ricamente. Nós vamos orar e eu quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando neste momento cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão ligados neste vídeo, que pela tua graça estão nos acompanhando. Que o Senhor possa abençoá-los e instruí-los na tua palavra, para que eles possam, Senhor, depender realmente do Senhor, que é o pastor de nossas almas, para que na alma tomemos as decisões que são importantes, que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Quero abençoá-los a todos, onde quer que eles estejam, assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido, e por favor, não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, de inscrever-se no nosso canal. Vamos realmente levar a sério isso. Eu louvo a Deus pelas pessoas que já se inscreveram. Estamos caminhando aí para 100 pessoas inscritas nesse canal. E se você fizer a sua inscrição hoje, você já está contribuindo para que alcancemos esse nosso primeiro alvo, ok? E, por favor, compartilhe e leve mais pessoas a estar participando junto com você do curso O Ser Humano e o Seu Destino. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.